olá, seja muito bem-vindo, caríssimo telespectador, a mais uma edição do programa televisivo da campanha Benzeno Não é Flor que se Cheire, que é uma realização da FEPOSPetro, a Federação dos Empregados em Postos de Combustíveis do Estado de São Paulo, e também do Ministério Público do Trabalho. E esta campanha tem o importantíssimo apoio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o CEREST, da Fundacentro, ligado ao Ministério do Trabalho, e também da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. O benzeno é uma substância cancerígena presente no combustível e que deve ser controlada. E nós temos que conviver ainda, né, com ela, porque os nossos combustíveis têm essa substância, diferentemente de muitos países do mundo que já baniram essa substância dos combustíveis. Todo o programa nós contamos aqui com o apoio do presidente da FEPOSPetro e também presidente do sindicato do Simpospetro, né, de Osasco, o Luiz Arraes, que nos conta não só o histórico dessa campanha, bem como as novidades sobre ela. Presidente, uma alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço, fico feliz por mais uma vez ter a oportunidade de estar informando para os nossos trabalhadores e para os usuários dos postos de gasolina e mais alguma, porque na verdade isso se estende até a outras categorias, se estende à população de uma forma geral. Nós sempre tivemos a preocupação de estar procurando combater, inclusive as fraudes na gasolina, que é justamente os componentes que prejudicam a saúde do trabalhador. Sempre tivemos envolvido nisso, é importante o trabalhador saber que essa campanha que nós fizemos agora é uma campanha importante para a saúde dele, importante para o meio ambiente, importante para a sociedade como um todo. É uma campanha que nós estamos fazendo, a FEPOSPetro, juntamente com os 17 sindicatos filiados, o Ministério Público, com o apoio do CEREST e da Fundacentro. Já há bastante tempo nós temos essa preocupação, principalmente com essa questão do benzeno, porque é uma substância comprovadamente cancerígena. E nós não temos, no Brasil, estatísticas sobre isso. Começamos a ter algum frentista contaminado aqui, a Fiocruz descobriu uns, a Fundacentro descobriu outros, e aí foi gerando essa preocupação e nós fomos entrando nas campanhas e nas comissões, justamente para a gente ver até onde a gente chegar para proteger o nosso trabalhador. Há uns 20 anos atrás participamos de uma comissão estadual do benzeno, criada aqui em São Paulo através da Fundacentro. Nós tivemos membros da nossa categoria que esteve lá participando dessa comissão. Depois foi criada a Comissão Nacional do Benzeno e aí tivemos também membros da nossa categoria participando. Na época da comissão da Fundacentro, nós fomos combater próximo das petroquímicas as fraudes. E nós encontramos gasolina com até 18% de benzeno, uma coisa absurda. Muito além do nível. Primeiro que nós não achamos que não tem nível de segurança. Para nós, qualquer quantidade que tiver, contamina. Mas na gasolina do Brasil é 1% na comum e 1,5% na aditivada no máximo. E nós encontramos caminhões com até 18%, 19% de benzeno. Então essa preocupação foi aumentando e nós começamos a participar dessas campanhas mais ativamente, da elaboração das NRs para proteger os trabalhadores, e terminou com essa lei que é importante de abastecer até o automático, a lei do deputado Marco Martins, a lei 16.656 de 2018, que mais para frente a gente vai falar um pouco dessa lei, mas vamos nos ater à campanha. Essa campanha nós estamos fazendo juntamente com o Ministério Público e nós fizemos ela, dividimos em 4 partes. A primeira era trazer os nossos diretores e os nossos colaboradores, os funcionários do sindicato, para informar eles de que se tratava, para poder a gente passar essa informação adiante para a categoria, para os trabalhadores, de um modo geral. Fizemos um seminário com transmissão através de rádio e tudo mais, um seminário grande, importante, e lançamos a campanha. A segunda parte, o alvo já era o usuário. Nós fizemos nas 10 principais rodovias de São Paulo, espalhamos outdoor nas 10 principais rodovias de São Paulo, para chamar a atenção do usuário. Aí nós já tínhamos a lei aprovada, já estava lá nos outdoor a lei,
e pedindo para que o usuário abastecesse só até o automático, porque tinha lei e porque prejudica a saúde do trabalhador, frentista, o meio ambiente e inclusive o próprio veículo dele danifica o filtro caro, porque quando ele abastece, que passa do automático, vai enchendo e em vez de voltar só o gás, volta combustível pelo o cano do respiro do tanque e prejudica um filtro que é caro. A terceira parte foi o lançamento dessa revista. Nós fizemos uma revista bem ampla, didática, fácil de ler, gostosa de ler, porque é um gibi, você vai ver, tem todas as informações, como é detectado o benzeno, quais são os sintomas, o que causa, quais são os exames que você precisa fazer, está tudo aqui. Isso aqui, ela é mais abrangente, porque primeiro ela fala como você pode se contaminar. Você pode se contaminar pela pele, cutânea, né? Pela via oral. Quantas vezes a gente não viu trabalhadores chupando aquela mangueira, quando às vezes falta o combustível, e ali fica na boca, ou ele engole, ele se contamina por ali. E também pela via respiratória, que é mais fácil de tirar, porque você não vê o benzeno e você está respirando na hora que você está abastecendo o carro, está manuseando isso. Quem não já viu uma oficina mecânica, o mecânico lavando as peças dos carros, com a gasolina, sem luva, sem proteção nenhuma, ali ele está se contaminando. E aí, como eu falei, nós não temos essas estatísticas, mas a federação e os 17 sindicatos filiados têm essa preocupação de agora nós estar informando para os trabalhadores, informando para os usuários. Há algum tempo atrás, a gente fazia uma campanha e nós víamos o frentista abastecendo e uma senhora grávida com criança no banco traseiro do carro e o vidro aberto, ela e a criança estavam inalando gás do benzeno. E nós passamos a informar os nossos trabalhadores para orientar aquele pessoal ou para descer do carro, se distanciar, ou no mínimo fechar o vidro ali na hora que estiver abastecendo. Então nós estamos fazendo essa campanha muito forte, vamos encerrar a campanha com essa campanha televisiva nas TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo, mas aí nós não vamos parar por aí, nós vamos fazer mais para frente, mais campanhas, talvez lance a revista número 2, mas a ideia é fazer panfletagem nos principais parques, avenidas das principais cidades, né, nos shopping centers, para que a lei pegue, para que o trabalhador saiba que quando o usuário diz, não, eu quero encher automático, eu não posso, primeiro porque eu quero preservar a minha saúde, e segundo porque tem uma lei que proíbe que eu abasteça além do automático. Perfeito. E reforçando aqui para os motoristas, é lei, não pode abastecer depois do automático. Todo o programa a gente tem um convidado especial e muitos deles são dirigentes dos Simpospetros filiados à FEPOSPetro. Hoje recebendo aqui o companheiro Isaías da região de Presidente Prudente. Companheiro, uma das nossas falas aqui em cada programa é que muitas vezes o frentista quer cumprir a lei, sabe da importância, mas ele ainda teme que enfrente truculência, às vezes, do motorista, que fala que quer abastecer além do automático, que esse motorista reclame para o dono do posto e que ele tenha aí o seu emprego ameaçado. Esse é um medo real, infelizmente, os frentistas ainda lidam com esse problema no nosso estado de São Paulo, na sua região, por exemplo? Eu quero agradecer pela oportunidade aqui, mas realmente isso na minha região acontece muito, porque ela é a região pecuária, né? Muitos coronéis ainda existem por aqueles lados lá. E eles temem em perder o emprego por causa disso, que eles querem que enche até a boca e desrespeitando a lei. Para nós lá, nós já temos a lei municipal funcionando há uns 2 anos, que hoje me favorece muito com a lei estadual, porque ficou mais fácil a gente trabalhar com a revista hoje lá, informando os trabalhadores, os clientes e outras pessoas que estão ali dentro dos postos de combustível. Então, para nós, melhorou muito lá. Mas ainda existe muita desinformação, por causa, como disse o deputado Marcos, a rotatividade é muito grande. Então, a gente tem muita dificuldade em informar o cara. Chega no posto hoje para deixar a revista, ele fala, o que é o benzeno? Ele não sabe o que é isso. Então, é como diz o presidente Arraes, a gente tem que estar sempre informando o trabalhador e o consumidor e as pessoas gerais.
Por favor, presidente. Na verdade, nós temos a consciência de que essa lei ela só pega de verdade, até porque não tem um apelo dos órgãos públicos, eles não têm interesse em fiscalizar. Então, nós vamos ser o próprio fiscal dessa lei. O nosso trabalhador nós temos a obrigação de estar informando a eles, passando para eles como deve proceder, não abastecer automático, convencendo o setor patronal da importância que é a preservação da saúde do trabalhador, a preservação do meio ambiente, passando para o cliente quais são os riscos que traz o benzeno para o meio ambiente, que traz o benzeno para o próprio veículo dele e principalmente a preservação, que é o mais principal, da vida, da saúde do nosso trabalhador. Nós temos, na verdade, tudo que é novo, quando começa a aparecer, começa a ter uma certa dificuldade, mas a persistência, a informação e a educação vai fazer com que a gente consiga fazer que essa lei seja cumprida. Essa revista, a gente tem que informar que cada trabalhador do Estado de São Paulo está recebendo na mão dele, através dos nossos 17 sindicatos, cada trabalhador está recebendo uma revista dessa. Quem quiser, só acessar o site da federação, que vai estar lá no site, essa revista, e no site dos sindicatos. De uso público. De uso público. Inclusive, nós aqui liberamos quem quiser reproduzir, está liberado, pode reproduzir de qualquer lugar do Brasil. Põe o próprio logo aí. Quem quiser pôr, ponha seu próprio logo, não tem nenhum problema, está liberado, porque para nós o importante é a saúde do trabalhador, o importante é que o nosso trabalhador, inclusive do Brasil inteiro, tenha essa informação e que se preserve. Nós sabemos a importância que é o Estado de São Paulo para o Brasil, tudo começa aqui e termina abrangindo o Brasil todo. O Isaías acabou de falar que tem uma lei municipal em Presidente Prudente. Nós usamos essa tática até para ajudar na aprovação da lei lá na Assembleia Legislativa. Nós fizemos em várias cidades importantes do Estado com que a lei aprovada, para dar respaldo que a gente conseguisse lá na Assembleia Legislativa ajudar o Marcos a aprovar essa lei. Fizemos várias audiências públicas, foi muito importante e tivemos dificuldade para aprovar a lei, e muita dificuldade. Nas comissões, o pessoal do governo pedia vista, o pessoal do governo atrasava, o pessoal do governo... A lei foi vetada depois de aprovada na Assembleia? E depois de aprovada, ela foi vetada, e diga-se de passagem, por um governador que é médico. Só para ver o tamanho da insensibilidade, o senhor Geraldo Alckmin, médico de formação, ele vetou uma lei que preserva a saúde do trabalhador. Graças a Deus, e com muito trabalho e muita persistência, principalmente do deputado Marcos Martins, a quem a gente agradece sempre, nós conseguimos derrubar o veto do governador. Agora, nós temos feito esse trabalho e também temos notícia do trabalho que faz o gabinete do deputado Marcos Martins. Porque eles também fizeram um folderzinho importante, que está sendo distribuído, além dos postos de gasolina, que está sendo distribuído, inclusive no entorno dos postos de gasolina, nas lojas de conveniência, nas borracharias, nem quem mora próximo, porque a Fiocruz descobriu no Rio uma senhora que morava num sobrado, próximo de um posto de gasolina, e próximo à janela do quarto dela no sobrado, ficava o respiro de um tanque de gasolina. E então ela dormia e inalava aquele vapor que sai da gasolina. Então ela contraiu um câncer, e o Fiocruz ligou o câncer dela ao respiro do tanque de gasolina. Então isso foi importante também, até para dar respaldo. Então nós temos a certeza que essa lei vai ser espalhada para o Brasil todo e que no futuro talvez nós tenhamos uma lei nacional baseada na lei do deputado Marcos Martins aqui do Estado de São Paulo. Então nós estamos trabalhando com isso, nós temos uma federação nacional que agrega também a nossa categoria e estamos juntos aí trabalhando e divulgando e pedindo aos trabalhadores, passando uma mensagem, a importância que é o sindicato na vida do trabalhador. Sim. Olha, hoje o trabalhador está muito exposto, porque a maior proteção que o trabalhador tinha depois do sindicato era a CLT. A CLT agora do governo golpista, do Temer, um governo ilegítimo, com um Congresso Nacional completamente vendido, completamente denunciado por corrupção, eles rasgaram a nossa CLT. Eles modificaram a nossa CLT em mais de 100 itens. Então, toda a proteção que o trabalhador tinha na CLT foi tirada. Hoje,
a proteção que o trabalhador tem é o sindicato. Ele tem que fortalecer seu sindicato, participar ativamente da vida do sindicato, para que ele tenha essa proteção que foi tirada lá da CLT de forma arbitrária, abusiva e tiraram na cara grande e rapidamente. Não foi negócio de teve audiências públicas que foi discutido, não. Foi a toque de caixa, como se diz. Então, é importante que o trabalhador entenda que o sindicato hoje é a principal proteção que ele tem. E eu vou dar um exemplo da nossa categoria. Hoje está na onda aí, você está vendo até os candidatos a presidente da República, todos falando na questão da mulher ganhar menos que o homem, exerce a mesma função e ganha menos. Na nossa categoria não ganha. Na nossa categoria, desde sempre, não é de agora, desde sempre a mulher ganha exatamente igual o que ganha o homem. Nós conseguimos, juntamente à federação, com os seus 17 sindicatos filiados, com a nossa unidade, nós conseguimos fazer uma coisa importantíssima que poucas categorias têm no Brasil. Nós conseguimos unificar nossa luta, unificar nossa convenção coletiva. O ticket de refeição que recebe o trabalhador da Avenida Paulista, recebe o do Pontal do Paranapanema, o da Baixada Santista e o de qualquer lugar onde ele trabalha no estado de São Paulo. E no mesmo valor. A cesta básica também, que é uma conquista da nossa convenção coletiva, todos os trabalhadores do estado de São Paulo recebem no mesmo tamanho, na mesma quantidade, em qualquer lugar que ele trabalhar. Está proibido na nossa categoria, o Supremo Tribunal Federal acabou de liberar a terceirização. Na nossa categoria está proibido por 2 anos, não tem terceirização, não tem jornada intermitente, não tem banco de hora. Porque o sindicato pôs na convenção coletiva. Porque o sindicato pôs na convenção coletiva e a convenção coletiva é lei. Então isso é importante e é importante que o trabalhador saiba para que ele se associe ao sindicato. Não é nem só se associar, é participar ativamente da vida do seu sindicato. Participar das assembleias, das decisões tomadas pela diretoria. Os trabalhadores sempre são quem manda no sindicato através da sua participação nas assembleias. Então é importante que ele participe da vida do sindicato até para saber quais são as reivindicações, como é que ele vai fazer para preservar seus direitos e, se possível, ir aumentando, fazendo as conquistas que tem que ser feitas. Sem participação do trabalhador, o sindicato enfraquece. Então, para ele ter essa proteção, aliás, a única proteção que ele tem hoje, que é o sindicato, ele tem que vir para o sindicato, se associar, participar ativamente da vida do sindicato. Isaías, lá para a sua região, que, como você disse, que é uma agropecuária forte, é pujante, você, com a sua base, aí, são mais de 60 cidades. Qual que é a importância para os Sympospetros de lá fazer parte da federação e marchar junto por mais conquistas? A marcha junto com a federação é fundamental, né? Porque tudo que a gente precisa, está aí o presidente que sempre nos ajudou, nos socorreu em tudo que a gente precisa para lá, né? Isso é fundamental para nós. E o trabalhador lá da região, ele reconhece cada vez mais a importância de se sindicalizar ou ainda é um desafio trazer ele para a base? Hoje ainda é um desafio, ainda é um desafio meio grande. Hoje nós temos lá 70% sindicalizado, o resto não. Tem 30% aí para conseguir conquistar. É basicamente isso, né, presidente? A maioria mas sempre tem aqueles que são na verdade, os nossos trabalhadores, a população geral do Brasil está um pouco desacreditada e os trabalhadores são muito despolitizados. E uma das funções do sindicato é justamente essa, é levar informação para os trabalhadores. Você veja que a federação e os 16 sindicatos filiados e outras categorias têm um envolvimento muito grande nessa questão da proteção à saúde e à segurança do trabalhador, na parte do lazer do trabalhador, na área do direito dos trabalhadores. Então, o sindicato hoje, ele não é só aquele sindicato que vai lá reivindicar a convenção coletiva, assina a convenção coletiva, não é só isso. Ele assina aquela convenção coletiva e ele tem o trabalho maior é fazer com que ela seja cumprida, visitando os postos, cobrando, porque o patrão, alguns patrões não querem pagar. Então, você tem que estar atentamente. Então, é importante que o trabalhador saiba a importância do sindicato na conquista dos direitos que tem na convenção coletiva e depois na aplicatividade daqueles direitos. E aí vem... O sindicato tem a preocupação com o lazer do trabalhador e da família dele, através de clubes de campo, de colônia de férias,
E muito mais importante, a saúde do trabalhador. Eu não conheço uma entidade sindical que não tenha essa preocupação de estar ali preocupado com a saúde e a segurança dos trabalhadores. Nosso sindicato quase todos têm departamento odontológico, tem departamento médico, tem departamento de exames laboratoriais. Isso é importante que o trabalhador saiba e venha e prestigie seu sindicato. A gente faz essa conscientização no boca a boca, indo nos postos, indo nas lojas, nas fábricas. Isso é um papel do sindicato que o trabalhador tem que valorizar, porque, repito, hoje a maior proteção que ele tem ainda é o sindicato. Presidente, a gente falou aqui que em várias partes do mundo o benzeno já foi extinto, né, da composição dos combustíveis. Aqui no Brasil já foi constatado que em combustíveis adulterados, o que não é incomum, foi aí encontrada quantidades muito acima do normal e que o 1% normal já é terrível, né? Fala um pouquinho dessa questão. O governo do Estado de São Paulo criou uma força-tarefa para combater as fraudes nos postos de combustíveis. Só para você ter ideia, o negócio é tão grande que foi preciso o governo criar uma força-tarefa, porque já estava mexendo, inclusive, nas finanças do sindicato, com as sonegações de impostos e tudo mais. Então, nos postos de gasolina, tem todo tipo de fraude que você pensa. Tem posto que frauda na quantidade e na qualidade. Agora, quando ele ele frauda na quantidade, ele está lesando diretamente o consumidor, porque ele já está roubando. O litro não dá um litro. Sim. Agora, quando ele falha na qualidade, aí é que complica mais, principalmente o trabalhador. Por quê? Porque ninguém sabe o que tem ali. Quais são os agentes que tem. Hoje, oficialmente, nós sabemos que tem vários componentes, xileno, quileno, benzeno. Agora, e quando eles adulteram, aí eles põem substância lá que ninguém tem a menor ideia do que e uma lá. Reagindo com a outra lá, sabe-se lá o que acontece. Sabe-se lá o que acontece. Então, o que ocorre? O governo criou essa força-tarefa que está envolvido todos os agentes, principais agentes do Estado, Secretaria da Fazenda, IPEM, Agência Nacional de Petróleos, o Sindicato Patronal, nosso sindicato, PROCON, está envolvido todos os órgãos de fiscalização do Estado nessa força-tarefa. E nós temos encontrado coisas inacreditáveis aí tem fechado muito posto. Nós temos, junto com o setor patronal, forçando muito aqui no Estado de São Paulo, foram criadas leis importantes. Antigamente você pegava um posto com combustível adulterado, você lacrava o posto, mas o combustível ficava lá. À noite o cara pegava um caminhão, vinha lá, tirava o combustível, levava, acabou. Hoje esse combustível ele é confiscado e levado para as companhias, reciclado e passado para a ambulância, para a polícia militar. Então ele já tem o prejuízo da perca do combustível. E tem a inscrição cassada por 5 anos. Nem ele e nem os parentes de primeiro grau podem operar posto quando ele é pego adulterando. Então, essas elaboração dessa lei sempre teve a efetiva participação nossa, no intuito de proteger nosso trabalhador, principalmente a saúde do nosso trabalhador. Então, isso é importante que se diga, para que o trabalhador não ache e não tire as conclusões do que é o sindicato pela mídia, pela a imprensa que desqualifica. Ele venha para o sindicato para que ele veja o que o sindicato faz por ele. Procure saber o que é uma convenção coletiva, procure saber como se dá a negociação de uma convenção coletiva. Nós da Federação, todo ano, na nossa negociação, no site da Federação, nós colocamos lá, convidando os trabalhadores a participar das reuniões de negociação para que ele sinta na pele o que a gente passa na hora que senta com o patrão para discutir os benefícios. Basta dizer que nós estamos há quase 30 anos, todo ano tem na pauta o pedido de um plano de saúde que atinge o trabalhador e nós não conseguimos. Nas NR, nós aprovamos um NR importantíssimo, o NR 9, o anexo 2, fala inclusive do trabalhador não ter que levar para casa uniformes contaminados com benzeno para contaminar a família dele, que a empresa se obriga a lavar o uniforme. Isso está gerando uma grande polêmica, está sendo rediscutido, o patronal não aceita, qualquer custo que dá, não aceita. E eu sempre defendi que o custo tem que ser dividido com a cadeia. Porque o combustível, ele não é só o revendedor e o fretista, não. Tem quem extrai
tem quem refina e tem quem distribui. São os primos ricos esse aí, né? E o que revende. Podem ter certeza que o lucro maior está para trás. Está para trás. Então, nós temos que envolver o governo, que tem o imposto no combustível do Brasil é o mais alto do mundo. Então, todos os agentes que ganham lucro com combustível têm que também ter responsabilidade com a saúde dos trabalhadores, com a saúde de quem se contamina com aquilo ali. Eu defendo que seja distribuído o lucro para a cadeia, mas que seja definido também os prejuízos, o custo também não pode ficar só com o setor, tem que ser dividido para todos. Perfeito. E por solidariedade nesse quesito, você está junto com os patrões, de que também pagam muito a conta, né? Quem emprega o frentista paga muito a conta. Na verdade, hoje, todo o custo fica com a revenda. Aí não dá, é injusto. As distribuidoras, elas lucram e elas não têm... Só para você ter se você tiver um posto de gasolina seu, num terreno ali, e você quiser encerrar as atividades, e aquele terreno estiver contaminado, o responsável por descontaminar aquela terra é você. A distribuidora que ficou 20, 30 anos junto contigo lá explorando, não tem responsabilidade nenhuma. E eu acho que está errado. O custo não tem que ficar só na revenda, tem que distribuir para os outros agentes também. Menos de um minutinho para acabar, quero agradecer o Isaías pela prontidão de estar conosco. Parabéns pelo trabalho de distribuição de cartilhas e disseminação da campanha lá na sua região. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. A igreja é nossa. Presidente, obrigado, viu, por mais uma vez estar conosco aqui. Eu que agradeço. Esta foi mais uma edição da campanha televisiva Benzeno Não é Flor que se Cheire. E eu quero convidá-lo a saber mais sobre esta importantíssima campanha de saúde pública no site da FEPOSPetro, onde inclusive você acessa este e outros programas e outros materiais. Quero também convidá-lo a continuar acompanhando a programação da TV Comunitária que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!